Boa noite, pessoal. Novamente, reiterando esse momento à parte, especial em que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, em função do coronavírus, do Covid-19, né? As escolas, sejam particulares, privadas ou públicas, municipais e estaduais, elas já paralisadas, paralisando suas atividades, elas, de certa maneira, já propõem aos professores que se estabeleça um trabalho à distância, de maneira a permitir que os alunos continuem, ou pelo menos não tenham tanto, prejudicada a sua aprendizagem. E isso é papel do educador. Então, a gente vai usar as tecnologias digitais de maneira a levar dentro das possibilidades as informações, o conhecimento, o aprendizado, de certa maneira, para todos vocês. Bom, o tema de hoje não é uma correção de atividades, como foi há alguns dias atrás. O tema de hoje não diz respeito ao 7º ano do ensino fundamental, mas ao 8º ano dos anos finais do ensino fundamental. É claro que na produção desse vídeo eu penso nos meus alunos, da rede pública em especial, do 8º ano, mas você, colega professor, tem a minha permissão para divulgar esse e todos os vídeos do meu canal, se for do seu interesse, como forma de trabalhar esses conteúdos com os alunos. E o conteúdo aqui que eu quero ressaltar é justamente a independência dos Estados Unidos. No 8º ano, dentro do currículo regular, e isso foi mantido, de certa maneira, ainda pela Base Nacional Comum Curricular, o conteúdo de história do 8º ano, ele privilegia o estudo da modernidade, de certa maneira. E ele destaca, vamos dizer assim, aquilo que o historiador Eric Hobsbawm ele chama de a Era das Revoluções. Então, partindo dessa premissa, a independência dos Estados Unidos ela foi um processo histórico marcante do final do século XVIII e que integra e muito marcadamente essa chamada Era das Revoluções. É claro que eu não vou esgotar todo o tema num único vídeo. Eu vou apresentar em linhas gerais, vou apresentar para vocês as habilidades que são trabalhadas nesse conteúdo, partindo da nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, dos anos finais do ensino fundamental, que já está implementada. Então, antes da gente entrar no tema, eu vou colocar aqui, vou expor para vocês algumas habilidades que são trabalhadas nessa temática, nessa aula. Então, a gente tem o tema, aliás, a habilidade, que é aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. É a habilidade número 6 de História do 8º ano. A gente pode trabalhar aqui também a habilidade 7 do 8º ano, que diz identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais. E adaptando aqui também a habilidade 8 do 8º ano, que diz conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à independência das colônias hispano-americanas.
No caso aqui, eu estou, de certa maneira, pegando o espírito dessa habilidade e encaixar numa aula a respeito de independência dos Estados Unidos. Eu posso, inclusive, puxar uma outra habilidade que é identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Ou seja, né, se eu for mais a fundo no processo de independência estadunidense, eu vou observar que os ideários, os princípios revolucionários franceses, de certa maneira, dialogam com o processo revolucionário estadunidense de independência dos Estados Unidos, que é anterior ao processo revolucionário francês, e ambos os processos revolucionários nos Estados Unidos a partir de 1776 e na França, né, a partir de 1789. Então aí a gente tem uma diferença temporal aí de pouco mais de 13, 14, 15 anos. A gente tem uma diferença em história muito curta entre esses dois processos. E esses dois processos históricos, além de dialogarem de certa maneira, enquanto processo, esses dois processos históricos, eles estão imbuídos, eles estão inspirados por uma série de valores ideários e inspirações e aspirações que a gente observa no iluminismo europeu, que marcou o século XVIII. Então, a defesa iluminista da propriedade privada, a defesa iluminista da democracia liberal, a defesa iluminista no sentido de construção de um ideário que a gente pode chamar de liberalismo, tudo isso, a livre expressão, a crítica às monarquias absolutistas, a crítica à igreja enquanto agente político, certo? E inclusive agente cultural e ideológico, de certa forma, essas críticas do iluminismo de caráter liberal, elas vão, de certa maneira, vão alimentar as revoluções que ocorreram na segunda metade do século XVIII. Uma coisa não está dissociada da outra. Então, quando eu falo numa habilidade que está vinculada à Revolução Francesa, ela pode ser perfeitamente encaixada no conteúdo de independência dos Estados Unidos. Só apresentando o material que eu utilizo com os alunos, é claro que a obra que eu tenho aqui, eu estou me referindo a essa obra aqui. É claro que isso aqui é um livro do professor, O Estudar História, da editora Moderna. Esse livro aqui é o que eu e outros colegas adotamos na rede pública paulista aqui, para trabalhar até 2023. E no caso aqui, a unidade número 2, que trata de revoluções e independências, o capítulo 3, a independência dos Estados Unidos. E além de tratar com vocês partindo desse tipo de material, que é o material usado em aula, né, eu quero complementar para porque muitos que me assistem são colegas, ou são pessoas que têm um apreço pela história, né, pelo conhecimento da história. Então eu vou indicar, inclusive esse livro eu geralmente coloco todos os anos, como parte do meu plano de ensino, né, quando a gente trata aí desse período chamado de Era das Revoluções, que é esse livro do nosso colega, é o Leandro Carnal, se não me engano, que organizou essa obra, né, com mais alguns colegas aqui, o Sean Purdy, o Luiz Estevam Fernandes e o Marcos Vinícius de Moraes, da editora Contexto, a história dos Estados Unidos, das origens
até o século XXI. Esse livro aqui eu recomendo aos colegas professores de história e aqueles que gostam do estudo da história, né? No caso aqui, utilizando, né, o capítulo que trata do processo de independência na página 71, ok? Bom, para trabalhar a independência americana, a gente tem que entender o seguinte: por um longo tempo, o território norte-americano ou estadunidense, seja como você quiser, ele foi dividido em alguns territórios, muitos deles fundados por empresas privadas britânicas no século XVII, ou por ações privadas mesmo, de indivíduos, né? A gente pode pegar William Penn, né, que fundou a Pensilvânia, né? É um exemplo, né? E por um longo tempo o território estadunidense ele foi, de certa maneira, esse local para que muitos desses britânicos, então, fugindo do país de origem por questões religiosas, de certa forma, porque a gente está falando de uma Inglaterra, de uma Grã-Bretanha, vamos pensar de uma forma imperialista aqui, a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha, ela religiosamente, as questões religiosas permeiam a política britânica e, no caso britânico, a gente tem a existência da Igreja Nacional da Inglaterra, ou Igreja Anglicana. E a Igreja Anglicana, ela manteve relações aí dificultosas, né, com outras igrejas reformadas ou mesmo com o catolicismo. Então, alguns, aliás, muitos, viram ou sentiram que no território estadunidense, ali seria então uma possibilidade de construir uma nova vida, fugindo de perseguições que eram comuns em território britânico, em território europeu. Então atravessaram o oceano e foram para a costa atlântica do atual território estadunidense. Lembrando que os Estados Unidos é um dos poucos países de dimensões continentais e que é bioceânico. Ele tem hoje, isso ao custo de um processo intenso de expansão territorial, que vai ocorrer sobretudo no século XIX, a chamada conquista conquista do Oeste, né, derramando sangue mexicano e derramando sangue indígena, sobretudo, né, ou mesmo adquirindo territórios, comprando dos espanhóis ou tomando dos espanhóis, comprando de franceses, ou mesmo a compra da Rússia, aliás, a compra do Alasca com a Rússia. Então, no século XIX, os Estados Unidos então vão empreender um processo de expansão ao oeste. E então nós vamos ter a configuração geográfica atual de um país de dimensões continentais e bioceânico, uma costa atlântica e uma costa pacífica, no Pacífico, certo? Pois bem, mas isso é algo para a gente tratar depois. O que é importante salientar, tratando de independência dos Estados Unidos, é que por um longo período esse território ele se manteve, de certa maneira, com uma certa autonomia estabelecida. Então, esses ingleses, esses britânicos que vieram e se estabeleceram ali, né, na costa leste do território estadunidense, eles empreenderam uma série de atividades, implementaram o escravismo mais ao sul desse território, em colônias como a Carolina do Sul e a Geórgia, né? A Geórgia é a mais jovem das 13 colônias tradicionais. Se não me engano, ela é do início do século XVIII, a Geórgia. Então, ali, mais ao sul, a gente tem
a implementação forte do escravismo, a gente tem uma produção latifundiária, agrícola, no caso aí vale destacar o algodão, né? Tem 2 filmes interessantes que retratam a escravidão no território norte-americano, no território estadunidense, 12 anos de escravidão, que é baseado num livro, né? E Django Livre, do Quentin Tarantino, dirigido pelo Quentin Tarantino, também aí é mais uma ação, mas também é interessante. Eu já trabalhei com esses 2 filmes com os meus alunos. Então, a gente parte, quando a gente trata da independência dos Estados Unidos, a gente tem que ter na mente, a gente tem que ter clareza e entendimento de que, por muito tempo, esse território das 13 colônias, ele foi um território habitado, né, por homens e mulheres que ali se colocaram para construir uma nova vida e, por um longo tempo, eles se habituaram, se afeiçoaram a viver em relativa autonomia em relação à metrópole britânica. Ou seja, eles se acostumaram, se afeiçoaram e de certa maneira, se apegaram a essa liberdade econômica, sobretudo, em relação à metrópole. A gente não observa, no caso dos Estados Unidos, um intervencionismo como, por exemplo, marcou a América Hispânica, né? A presença espanhola na América, a presença portuguesa na América, ela é altamente intervencionista. Ou seja, a gente tem o estabelecimento com mãos duras, com mãos de ferro, de um pacto, entre aspas, um pacto colonial, que vai desde o princípio, vai corroer o território colonial no sentido predatório, de acumulação de capital. Acumulação, como fala Marx, acumulação primitiva de capital. No caso norte-americano, a gente não observa isso. O que a gente observa são territórios aonde mais ao norte você tem uma economia mais diversificada, com pescados, com pele, com manufatura, né? E mais ao sul, a gente tem uma semelhança aí do sul dos Estados Unidos com, de certa maneira, o nordeste do Brasil, em termos estruturantes, não em termos geográficos, mas em termos estruturantes, né? Aquilo que a gente chama de plantation, ou seja, é a grande fazenda, o latifúndio, monocultor, ou seja, produzindo uma única forma de cultivo, de cultura no sentido aí de cultivo, não cultura no sentido ideológico ou intelectual, mas cultura no sentido de agricultura, de trabalho agrícola. Então, monocultura, no caso do sul dos Estados Unidos, eu dei um exemplo aqui do algodão, pode ser tabaco também, no caso brasileiro do norte, e mais ao norte, então, a gente tem essa economia muito mais diversificada. Ao sul, então, a plantation, onde a gente tem o latifúndio, onde a gente tem a produção monocultora e a utilização de mão de obra escrava. Lembrando que também ao sul a gente tem o estabelecimento de um chamado comércio triangular, que marcou por longo período a história americana. Para entender a independência não tem como não estudar, não rever esses conteúdos que a gente estuda, que a gente trabalha com os estudantes lá no 7º ano. Lá no 7º ano é que a gente estuda esses aspectos, essas características da colônia americana. E isso é retomado no 8º ano. Retomado no sentido de que, para entender o processo de independência, a gente tem que fazer esse contraponto com essa realidade anterior. Por quê? Porque o processo de independência dos Estados Unidos, ele tem 2 bases. A base da teoria iluminista, ideológica, e uma base histórica e econômica
essencialmente econômica, que é a mudança de atitude da metrópole britânica para com a sua colônia. Quando a Grã-Bretanha deixa de manter uma certa distância da sua colônia e passa a se tornar mais interventora, e por quê? Porque ela vai estar passando por problemas econômicos decorrentes de muitas guerras que a Inglaterra se envolveu no século XVIII, a principal delas, a chamada Guerra dos 7 Anos, contra o histórico inimigo desde a Idade Média, contra a França. Né? Ingleses e franceses são inimigos históricos desde os tempos medievais, desde a Guerra dos 100 Anos, entre plantagenetas ingleses, né, e capetinhos franceses. Então, ingleses e franceses, novamente, uma guerra de caráter imperialista, assim como será a Primeira Guerra Mundial, porém lá no século XX, mas aqui a gente já vê uma guerra de caráter imperialista, a Guerra dos 7 Anos. E apesar da Inglaterra ter se tornado vencedora nesse conflito, ela vai ter perdas econômicas consideráveis, e para suprir essas perdas, a política inglesa em relação à colônia vai ser alterada. E nessa alteração da política inglesa para com sua colônia, habituada a manter uma autonomia, é que então essas colônias vão resistir a esse intervencionismo britânico e vão pegar em armas e vão partir para uma luta sangrenta que vai culminar com o processo de independência. Em outros vídeos nós vamos trabalhar mais detalhes desse processo de independência. Vou corrigir atividades do livro aqui, como assim eu fiz num outro vídeo corrigindo atividades de material apostilado, né? E aí na correção e também no aprofundamento desse tema, a gente vai continuar aí trabalhando, ok? O que eu sugiro a vocês? Que leiam as páginas 56, 57, 58 e 59, assim, né? Como uma leitura inicial. Páginas, repetindo, 56, 57, 58, 59, ok? Desse livrinho aqui do nosso livro didático, ok? No próximo vídeo eu vou corrigir essas atividades propostas dentro dessas páginas que eu sugeri a leitura, e aí a gente vai se aprofundando aí nessas questões envolvendo a independência dos Estados Unidos. Ok? Estudem, né? Dediquem uma parte do tempo de vocês para o estudo. Não vão ficar no celular o dia todo, né? Jogando Fortnite, que eu sei, né? Que é algo que de uma forma maciça, né? Os alunos têm demonstrado aí, vocês alunos têm demonstrado que gostam. Acho que dá tempo de fazer tudo o que a gente gosta. Dá tempo de jogar, dá tempo de brincar e dá tempo de estudar, mesmo à distância. A gente vai superar isso. Saiu hoje pelo governador João Dória e amanhã vai ser publicado em Diário Oficial. Aqui em São Paulo, as escolas da rede estadual e as escolas da rede municipal da capital já vão antecipar as férias, e aí, pelo menos até o dia 20 de abril, a gente vai, de alguma maneira, manter esse diálogo aqui, mas todo mundo em casa. São férias, mas não são bem férias, né? Porque os espaços de convívio, como os cinemas, os shoppings, os teatros, os parques, agora a gente tem mais que se unir em casa com os nossos familiares e
até o momento que for necessário ficar, mas a gente vai superar esses desafios que essa doença está nos impondo aí, mas é uma oportunidade para a gente ser mais criativo, para a gente desacelerar um pouco a vida, refletir sobre o valor das coisas e das pessoas, e valorizar o convívio, e valorizar o contato, né? Porque esse isolamento, de certa maneira, ele vai nos impor essa vontade de estar com o outro, ok? Essa é a minha mensagem. Espero que gostem e a gente vai mantendo o canal aqui como um meio de aprendizagem e de troca de ideias. Gute Nacht. Boa noite.